A gente começa aqui essa edição já te atualizando sobre essa guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã trocaram ataques pelo segundo dia consecutivo, isso depois de Donald Trump ter dito que o acordo de cessar-fogo acabou. A ofensiva americana atingiu mais de 170 alvos no país. O presidente americano alertou que os disparos vão piorar se Teherã atacar mais navios no Estreito de Hormuz. Assunto para o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que já está aqui com a gente ao vivo. Américo, meu querido, muito bom dia para você. Já conversávamos sobre essa questão, desse fim do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. E prevalece essa situação de trocas de ataques nesse momento. Meu querido, me atualiza qual que é a situação agora lá no Oriente Médio. Bom dia. Olá, Débora, muito bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Débora, a violência continua e as ameaças de mais violência também continuam. Tudo isso é um péssimo sinal aí para a possibilidade de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. Pelo contrário, neste momento a perspectiva é de mais violência e mais ataques, inclusive com mais mortos. Segundo o Irã, pelo menos 14 pessoas morreram no país nos últimos 2 dias e dezenas ficaram feridas nessa troca de ataques. Tudo começou na terça-feira, claro, quando o Irã atacou 3 embarcações que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz, levando os Estados Unidos a reagirem, e aí a gente entrou nessa espiral de violência. Os americanos bombardearam pelo menos 90 alvos no Irã durante esta madrugada, inclusive alguns alvos próximos da capital Teherã. No primeiro dia, os ataques tinham sido feitos muito mais próximos ali no Estreito de Hormuz, justamente para impedir os iranianos de atacarem novas embarcações no estreito. Mas agora, os ataques americanos foram mais amplos. E a resposta do Irã também foi forte. Eles lançaram ataques contra bases militares americanas em pelo menos 3 países, no Bahrein, no Kuwait e no Catar. O que está na origem disso tudo, Débora? Aquele acordo de paz temporário entre os 2 países. E por que eu digo isso? Porque aquele acordo era muito vago. Ele foi feito deliberadamente de uma forma vaga, com expressões muito tênues. Por quê? Para que os 2 países que não têm nenhuma confiança entre eles pudessem aceitar os termos básicos do acordo. A ideia é que isso abriria espaço para que em 60 dias os 2 países conseguissem resolver algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, a administração do Estreito de Hormuz e o plano nuclear iraniano. Só que ao adiar tudo isso e fazer um plano tão vago, os 2 países passaram a interpretar os termos daquele plano da forma como quiseram. Então o Irã, por exemplo, que sempre exigiu que os navios passassem do seu lado da costa no Estreito de Hormuz e não do outro lado, no lado do Sultanato de Omã, resolveu bombardear os navios que não estavam seguindo a regra da Guarda Revolucionária do Irã. Mas os Estados Unidos jamais concordaram com essa exigência iraniana e isso não constava no acordo. Portanto, era aberto à interpretação dos 2 lados. Então, a ideia de que aquele acordo temporário iria criar uma boa vontade, era vago o suficiente para que os 2 lados aceitassem, acabou se transformando numa armadilha. Quase numa tragédia que era anunciada, porque se cada lado, sendo inimigo, não reconhecendo a posição do outro, não tendo confiança no outro, fosse interpretar aquele texto da forma como quisesse, era muito claro que a gente pudesse ter violência. E é justamente isso que está acontecendo agora. Inclusive também com um aumento muito grande da retórica dos 2 lados. Os 2 lados dizendo aí que possivelmente aquele acordo temporário não vale mais. E aí a gente voltaria a estaca zero, com a possibilidade de uma volta a uma guerra total, que neste momento não interessa a nenhum dos 2 lados. Mas se a gente continuar nessa espiral de violência, isso vai sair do controle e de fato a gente pode voltar a uma guerra aberta, que de novo, repito, não é desejo de nenhum dos 2 lados, mas é o que infelizmente pode acontecer.
Só o fato de poder acontecer ou de ficar nessa inércia que a gente tem acompanhado, né, Américo, isso já tem prejudicado e desde lá de trás o tráfico ali na região do Estreito de Hormuz. Eu estou até, inclusive, aqui acompanhando o Marine Traffic nessa manhã e a gente vai mostrar aqui para quem está em casa para poder nos acompanhar que, olha, a situação aqui do Estreito é praticamente a mesma que a gente já vinha acompanhando dias atrás, assim, praticamente vazio em termos de petroleiros navegando na região. Por que eu digo que é praticamente o que já vinha acontecendo? Porque mesmo com esse acordo sendo estabelecido ou memorando sendo assinado entre os dois lados, a gente não tinha conseguido retomar a navegabilidade nessa região ao normal, ao que acontecia antes do início da guerra. No máximo, 1/5 dessa navegabilidade apenas tinha sido retomado. Eu vou afastar um pouquinho aqui o mapa para vocês verem a quantidade de navios. Todos esses pontinhos vermelhos que vocês acompanham na tela são petroleiros. Do lado de fora do Estreito de Hormuz, portanto aqui no Golfo de Omã, a quantidade de navios petroleiros ali concentrados, muitos deles talvez ali fazendo uma manobra de meia volta, com medo de passar nessa região do Estreito de Hormuz e ser atacado, é muito grande. Muitas empresas ainda não se sentem seguras para estabelecer o tráfego ali nessa região, com medo de que ataques aconteçam. E é claro que essa situação, né, Américo, afeta e permanece afetando ainda mais essa situação do Estreito de Hormuz. 1/5 da navegabilidade tinha sido retomado depois daquela assinatura do memorando. E hoje, depois desse segundo dia de ataque, como que a gente está agora lá no Estreito de Hormuz, Américo? Praticamente fechado. Muito pouca atividade, porque, como você colocou, Débora, existe uma desconfiança enorme e uma falta de segurança. A gente precisa lembrar que essa rodada de violência, com os ataques e contra-ataques de americanos e iranianos, começou justamente porque o Irã atingiu 3 petroleiros num único dia no Estreito de Hormuz. Então isso, claro, manda uma mensagem muito distinta, muito óbvia para as empresas de navegação de que não há segurança para passar pelo Estreito de Hormuz. E quando você vê essa espiral de ataques e essa espiral da retórica entre os dois lados, você percebe que existe um risco muito grande contra esses petroleiros. Inclusive, o principal negociador do Irã, o Mohammad Ghalibaf, disse que os Estados Unidos não vão conseguir reabrir o Estreito de Hormuz com ameaças ou com o que ele chamou de bullying, que quem controla o Estreito de Hormuz é o Irã. E o Irã vai usar tudo o que puder para, de fato, mostrar que tem um controle, pelo menos parcial, do Estreito de Hormuz. Essa é a principal arma, tanto econômica como militar, do Irã nessa guerra. O que levou os Estados Unidos a aceitarem um acordo preliminar e um acordo provisório com o Irã, que é muito vago, como eu disse, que está na raiz dessa rodada de conflitos, o que levou os Estados Unidos a aceitar essa negociação foi justamente o Estreito de Hormuz, porque os americanos não teriam como liberar o Estreito de Hormuz do ponto de vista militar, precisavam abrir o Estreito de Hormuz por conta do impacto econômico, e o Irã sabe que essa é a grande carta que eles têm. Por isso, o Mohammad Ghalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano e também o principal negociador do país, foi muito duro nas suas respostas ao presidente americano depois que ele falou que o acordo de paz temporário entre os dois lados tinha acabado, na opinião dele, presidente dos Estados Unidos. O Mohammad Ghalibaf disse que o Irã não vai se dobrar a bullying, não vai se dobrar a ameaças americanas e que eles é que controlam o estreito. Então, na prática, Débora, ele está dando um recado. Não tentem passar com os seus petroleiros sem autorização do Irã. E a autorização do Irã significa passar pelas rotas que o Irã predeterminou, que não são aceitas nem pelos Estados Unidos e nem pela comunidade internacional. Então a gente tem uma questão de insegurança muito grande, com ameaças diretas do Irã de que pode atacar essas embarcações. Resultado: Estreito de Hormuz praticamente fechado, algumas embarcações ainda passando, o Irã ainda autorizando alguns países a passarem por ali, mas a situação é muito ruim. Nós estamos voltando, em relação à passagem, ao tráfego pelo Estreito de Hormuz, aos piores dias da guerra.
quando a gente tinha praticamente nenhuma atividade dos grandes petroleiros no Estreito de Hormuz. É isso que está acontecendo. Essa situação é irreversível? Não, não é irreversível porque interessa aos dois países não voltar a uma guerra total. Mas isso vai exigir muita negociação e uma negociação que seja menos vaga do que foi aquela negociação anterior. E sendo menos vaga também existe, claro, a possibilidade de um dos lados não concordar. Nós estamos, de fato, regredindo muito nesse processo todo, Débora. E tudo isso, obviamente, que traz um preço de imediato no petróleo que a gente tem acompanhado já acontecer nesses últimos 2 dias. Américo Martins, meu querido, muito obrigado, então, por todas as atualizações. Américo que vai ficar acompanhando tudo de perto e nos atualizar mais aqui ao longo da nossa programação.